A conta caiu na mesa. E o silêncio na cozinha ficou pesado, porque por muito tempo muita gente conheceu um segredo perigoso. Existiam jeitos de ter energia quase de graça. Seu avô talvez nunca tenha contado isso, ou talvez ele tenha contado rindo, como se fosse só mais uma gambiarra de roça. Mas não era só gambiarra, era sobrevivência. Era conta atrasada, era inverno duro. Era criança precisando de luz para jantar. E o mais curioso vem agora. Vários desses truques funcionavam mesmo, só que quase todos viraram crime, e alguns sempre foram uma bomba esperando a hora. Então fica comigo até o fim, porque o que parece genial às vezes era desespero puro, e o que hoje parece absurdo, ontem parecia normal. Teve uma época em que mexer no relógio de luz era quase folclore. Muita gente do interior conhecia algum truque com medidor antigo. Não era magia, era entender como aquelas peças reagiam. Em vilarejos pequenos, isso virava conversa de cerca. Um vizinho ensinava o outro. A conta vinha menor, e todo mundo fingia surpresa. O problema apareceu depois. As empresas começaram a investigar, as multas ficaram pesadas, e os medidores modernos passaram a perceber violação sozinhos. Aquilo que parecia esperteza virou fraude clara. E aí veio um truque ainda mais assustador. Quando o fusível queimava, muita gente não queria esperar. Loja longe, dinheiro curto, caça no escuro, a solução improvisada. Parecia simples. Substituir proteção por qualquer metal que fechasse o circuito. Muita gente fez isso. Muita gente achou inteligente. Até a parede esquentar, até o cheiro de fio queimado subir, até a madrugada virar incêndio. Esse tipo de remendo espalhou fogo em muita casa antiga, e por isso os códigos elétricos ficaram duros depois. O ponto é esse. Quase todo truque genial escondia um preço invisível, e às vezes esse preço era a própria casa. Agora, segura essa. Teve gente tirando energia da própria terra. Sim, do chão, com metais diferentes, enterrados em solo úmido. A corrente era pequena, mas existia. Para quem vivia longe de postes, aquilo já era ouro. Imagina uma fazenda isolada, sem rede por perto, sem motor confiável, sem dinheiro sobrando. Se desse para acender um rádio ou carregar uma bateria, bastava. Não era conforto, era o mínimo, e esse é o detalhe que muda tudo. Hoje a gente julga olhando da poltrona. Naquela época, o pessoal julgava olhando a despensa vazia. A mesma lógica apareceu com os cateventos caseiros. Antes da eletrificação rural avançar, o vento era um aliado. Não bonito, não eficiente como hoje, mas útil. Famílias montavam geradores com peças reaproveitadas. Tudo parecia torto, tudo fazia barulho. Mas a bateria carregava, e quando a noite chegava, tinha luz. Pouca luz, mas tinha. Você consegue imaginar o valor disso? Uma lâmpada acesa mudava a rotina inteira. Mudava estudo, mudava trabalho, mudava até o humor da casa. Depois vieram licenças, regras e exigências técnicas. E faz sentido, porque muita estrutura improvisada caía, travava ou machucava alguém. Só que, naquela época, ninguém pensava em manual, pensava em atravessar a semana. E se o vento ajudava, a água ajudava ainda mais. Quem tinha riacho no terreno via uma oportunidade correndo. A água não dorme, não para quando o sol some, não depende de pedal. Por isso, pequenas rodas d'água viraram solução real em muitos lugares. Algumas tocavam luz, bomba e geladeira simples. Parecia coisa de filme antigo, mas funcionava por anos, sem glamour, sem selo, sem engenheiro. Hoje, barrar ou desviar água envolve licença ambiental e fiscalização. Na prática, o que antes era feito num sábado,
virou processo. Só que existe um motivo. Alterar curso d'água afeta peixe, margem e vizinhos. O velho improviso resolvia um problema, mas às vezes criava outros 5. Agora vem uma história que parece mentira. Em certos medidores antigos, a energia podia voltar na contagem. Quando alguém injetava eletricidade de forma não autorizada, o disco respondia, e respondia do jeito errado. Resultado? O consumo parecia diminuir. Imagina o leitor chegando no fim do mês. Casa grande, uso alto, conta baixa demais. Aquilo confundia muita empresa. Por um tempo pareceu genial. Depois, virou alvo direto das concessionárias. Hoje, qualquer tentativa parecida pode dar processo pesado, porque aí não é mais improviso, é adulteração clara. E teve quem fosse ainda além, muito Halem. Em vez de mexer no que era medido, puxava antes da medição. Aqui o risco deixava de ser só legal, virava risco de morte, choque forte, queimadura grave, acidente sem segunda chance. Mesmo assim, gente desesperada se metia nisso. Às vezes para tocar um barracão, às vezes para manter uma oficina viva, às vezes só para não deixar a casas escuras quando a necessidade aperta. A cabeça racional encolhe. Esse é o lado mais duro dessa história. Não era sempre ganância, muitas vezes era sufoco. E o sufoco também inventa. Na guerra e nas crises de combustível, apareceu outra saída improvável. Transformar madeira em gás parece loucura, mas existiu de verdade. Com isso, alguns motores podiam continuar funcionando. E, com o motor rodando, gerador também rodava. Famílias que tinham lenha viam ali uma vantagem. Era trabalhoso, era sujo, era cheio de limitações, mas dava algum controle num tempo instável. O combustível vinha do terreno, e isso, em época ruim, significava liberdade. Só que hoje, o cenário mudou. Emissão, instalação e ligação irregular geram problema na hora. O truque antigo não cabe no mundo regulado de agora. E talvez o mais surpreendente nem envolvesse tanta potência. Envolvia paciência. Muita gente descobriu que linhas telefônicas antigas carregavam corrente. Não muito, mas o bastante para pequenos usos. Em áreas remotas, isso virou uma ideia tentadora. Radino, uma carga lenta, uma utilidade mínima. De novo, não era conforto. Era um fiapo de autonomia. Hoje nem faria sentido, na maior parte dos casos. A infraestrutura mudou e tocar em linha de comunicação virou infração séria. Mesmo assim, pensa no impacto. Uma casa sem energia, fixa. Noite longa, silêncio de mato e um aparelho pequeno funcionando graças a uma linha da estrada. Para muita gente, isso já parecia milagre. Agora vamos para a gambiarra mais universal de todas. A tomada pública. Essa não era exclusiva de avô. Era de qualquer pessoa apertada. Praça, posto, galpão, banheiro externo, feira, onde existia tomada acessível, alguém tentava usar. Carregava a ferramenta, esquentava comida, puxava a extensão escondida. Era feio. Era comum? Muito. Com o tempo, surgiram travas e tampas com cadeado. Não foi paranoia. Foi reação. Porque quando a energia está ali, dando sopa, alguém tenta pegar. Esse comportamento não nasceu da maldade. Nasceu da chance fácil, somada à necessidade. E sabe o que é ainda mais fascinante? Teve gente ouvindo rádio sem bateria nenhuma. O rádio de cristal parecia mágica, só que era ciência pura. Ondas no ar, carregando energia mínima. Muito mínima, mas real. Crianças montavam isso como brincadeira. Adultos olhavam como uma janela para o invisível. Depois alguns tentaram ir além. Aumentar a antena, captar mais, aproveitar melhor. A ideia de tirar energia do ar mexe com a imaginação até hoje.
porque parece proibida por natureza. Só que o ganho era pequeno, bem pequeno. Mesmo assim, a sensação era poderosa. Acender algo usando o que ninguém vê. Isso muda a cabeça de qualquer curioso. Do invisível, vamos para o calor da cozinha. Fogão a lenha nunca foi só fogão. Era centro da casa. Era calor no inverno. Era comida. E para alguns também era energia. A diferença de temperatura podia gerar pequena eletricidade. Nada cinematográfico, mas útil em escala certa. Um rádio, uma carga leve, uma solução de nicho. Em regiões frias, isso fazia sentido. Você já tinha o fogo, por que não extrair mais dele? Esse pensamento movia muita invenção antiga. O problema vinha depois. Conectar qualquer fonte caseira à rede interna exige segurança real. Sem isso, o barato sai caríssimo. E já que estamos no calor, lembra da mangueira preta no sol? Talvez você já tenha visto sem perceber. Parecia só uma gambiarra no telhado. Mas ali tinha lógica. Água correndo por material escuro, sob sol forte, esquenta de verdade. Muita família reduziu o gasto assim. Sem placa, sem sistema sofisticado, só usando observação e paciência. De acertos. A água saía quase quente demais. Era simples, era barato. E era eficiente no que prometia. Hoje até isso pode esbarrar em regra de condomínio ou obra, o que prova uma coisa curiosa. Nem toda invenção antiga era crime. Algumas viraram ilegais só quando tocaram em norma, padrão ou vizinhança. Agora imagina um apagão grande, chuva forte, noite fechada, comida na geladeira e a cidade inteira parada. Seu avô não esperava a loja abrir. Ele pensava no quintal, motor pequeno, peça reaproveitada, correia, improviso. Nasciam assim geradores caseiros montados com sucata, barulhentos, instáveis, mas úteis. O vizinho ouvia e batia no portão. Tem como puxar uma extensão? E de repente o quintal virava posto de socorro. Esse tipo de cena aconteceu muito porque o equipamento industrial era caro. A criatividade, não. Hoje, sem chave adequada e instalação correta, isso põe vidas em risco, especialmente de quem trabalha na rede achando que ela está morta. E se não havia gasolina, sobrava perna. A bicicleta geradora virou símbolo de crise e engenho. Pedalar para ter luz parece castigo, mas também parece justiça. Você produz, você usa, sem mistério, sem fatura escondida. Em algumas casas, isso servia para carregar baterias. Em outras, virava tarefa dos filhos. Quer música? Pedala. Quer rádio? Pedala. Quer um pouco de luz? Pedala mais um pouco. É quase poético. Só que também mostra o quanto energia custa. Hoje apertamos um botão e nem pensamos nisso. Quem viveu sistemas manuais sabia o valor de cada watt. E talvez por isso desperdiçasse menos. No campo, surgiu outra malandragem clássica. Usar tarifa mais barata de um prédio para alimentar outro. Celeiro com taxa agrícola, casa com taxa residencial. A tentação estava feita. Se o consumo da casa podia sumir do relógio caro, pronto. Parecia vitória. Por um tempo, algumas famílias economizaram bastante assim, até as empresas cruzarem dados. Aí ficou óbvio. Consumo incompatível. Padrão estranho. Conta baixa demais. O que antes passava despercebido começou a acender alerta. Tecnologia mudou esse jogo completamente. Hoje, o sistema enxerga comportamento esquisito mais rápido. E muita gente nem imagina o quanto. Agora vem um dos casos mais incríveis. Água quente feita com compostagem, sim. Lixo orgânico virando calor útil. Folha, capim, esterco e resto vegetal aquecem bastante na decomposição. Se você entende isso, enxerga energia,
onde outros veem sujeira. Algumas pessoas montaram sistemas artesanais impressionantes. Nada bonito, nada limpo, mas eficaz. A pilha de resíduos trabalhava dia e noite, e o banho saía morno ou quente. Pensa no absurdo disso. Seu lixo ajudando a dar conforto. É genial e também delicado, porque quando entra encanamento, gás e pressão, o improviso cobra precisão. Sem ela, o risco encosta outra solução silenciosa. Foi viver em 12 volts. Antes da rede chegar em todo canto, isso era mais comum do que parece. Bateria carregada aqui, lâmpada econômica ali, rádio ligado por poucas horas. Tudo contado, tudo medido. Essas famílias sabiam exatamente quanto podiam gastar por noite. Era outra relação com consumo mais próxima, mais física, mais honesta, até. Hoje muita gente gasta sem sentir. Naquele tempo, cada uso tinha peso. A bateria ensinava limite. E o limite ensinava disciplina. Só que viver cercado por baterias também traz perigo. Ventilação ruim, ácido e ligação mal feita não perdoam. De novo, o padrão se repete. A invenção resolve. Depois, a segurança cobra. Nas regiões de serra, uma nascente podia virar tesouro. Água caindo com constância vale muito. Mesmo com vazão pequena, a continuidade muda tudo. Luz fraca, porém constante, vale mais que pico ocasional. Algumas famílias montaram microgeração com isso por décadas. Sem sol, funciona. Sem vento, funciona. É por isso que tanta gente jura que água era melhor. Só que direitos sobre água ficaram complexos. E não por capricho. Quem mexe numa nascente mexe num sistema inteiro. O campo ensinava autonomia, mas a lei moderna enxerga impacto coletivo. E aí chegamos numa prática quase invisível, fazer toda a elétrica da casa por conta própria. Hoje, isso soa impensável para muita gente. Antes, era quase obrigação masculina em vários lugares. Tomada no banquare TO, ampliado, galpão com luz. O dono resolvia no sábado, aprendia com pai, tio e vizinho. Muita instalação saiu boa. Muita outra virou armadilha embutida na parede. Fio fino demais. Emenda ruim. Caixa aberta. Cabo onde não devia. O problema é cruel. Se funcionar hoje parece certo. Mas erro elétrico pode dormir por anos e acordar numa madrugada só. Por isso surgiram inspeções e exigências. Não foi só burocracia. Foi resposta a desastre repetido. O mesmo vale para levar energia até o galpão. Antigamente, bastava cavar e passar cabo do jeito possível. Rápido, barato, resolvido antes do almoço. Só que o solo muda. A umidade entra, a pá de alguém acerta depois, e aquilo que parecia enterrado e seguro volta como perigo. Muita linha improvisada ficou ativa por décadas. Quase ninguém sabia onde passava. Até alguém descobrir do pior jeito. Hoje, a papelada irrita. Eu sei, mas parte dela existe porque o passado deixou cicatriz demais. Quer mais um exemplo? Máquina de solda montada com sucata. Na oficina improvisada, isso parecia genial. Se dar faísca, serve. Esse era o espírito.